Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25/12, nós vamos meditar de 1 João, do capítulo 3 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Em primeiro lugar, quero desejar a todos um Feliz Natal. Não vamos esquecer qual é o verdadeiro sentido do Natal. E João aqui vai falar muito a respeito disso, que é o nascimento de Jesus, a representação do amor do Pai, a consumação do amor do Pai por mim e por você está contido no nascimento de Jesus, porque ele nasceu, como diz os evangelhos, né? Um menino vos deu e o seu nome, Isaías já profetizava, é o nome que está acima de todos os nomes, né? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o nome de Jesus, né? Ele foi dado a nós em decorrência de um amor extraordinário do Pai para conosco. O Evangelho de João fala isso, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Natal é isso, o nascimento de Jesus. Claro que não foi 25 de dezembro, mas esta é a data que foi reservada para nós, né? Então, vamos lembrar desse momento tão espetacular na vida da humanidade, né? O nascimento de Jesus. Mas vamos para livro de 1 João, capítulo 3, ele fala de Deus Pai, que é santo, e os seus filhos também devem ser santos. Falei um pouquinho a respeito disso ontem, eu já adentrei no capítulo 3 ontem, né? Falando que é um despertar para a gente ver, olha só, vede que grande amor tem concedido o Pai, ao ponto de serem chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não o conhece. Portanto, não conheceu a ele mesmo, né? Então, João vai dar uma ênfase muito grande de Deus Pai e Deus Filho. Se você crê em Deus, você crê em Jesus. Não tem como desvincular Deus Pai e Deus Filho, né? Isso que João vai enfatizar muito aqui. A figura de Jesus. Não há salvação senão a respeito de Jesus, senão através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Olha só. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E aí ele vai falar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aqui ele traz uma distinção e um alerta para mim e para você, para olharmos para nós. Não é dizer eu sou filho de Deus. Ser filhos de Deus tem alguns requisitos e João deixa muito claro isso. Vamos ver. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Simples assim. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então ontem eu falei muito sobre 1 João 1:9. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça, né? Então sabemos que somos pecadores, mas a palavra de Deus nos fala que através de Jesus, ele tornou possível eu ser filho de Deus, eu não mais ser escravo do pecado. E se eu pecar, ontem nós vimos, tem um advogado, né? Que é Jesus Cristo que intercede por mim. Mas precisa de uma atitude minha. Qual é a atitude? Me arrepender. Confessar o meu pecado e me arrepender. E aí sim ele me purifica do meu pecado e de toda injustiça. E aí, continuando neste amor extraordinário que nos alcançou, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então o pecado ele se torna um acidente.
Todos os dias, diligentemente, eu vou buscar obedecer os mandamentos de Deus, estar junto a Deus, ter um relacionamento com Ele, não é? Olhe só, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, e que amemos uns aos outros. João 13:34 fala a respeito disso. E aí ele vai falar do exemplo de Caim, né? Que era do maligno e assassinou o seu irmão, né? E aí ele vai falar, né, um pouquinho a respeito disso, mas no capítulo 4 ele fala dos falsos profetas e os verdadeiros crentes. E o que vai distinguir um do outro? Preste atenção. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se este procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, né? Em outro texto fala o maligno, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo ouve. Agora, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não ouve. Nisso, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, Deus, ele é muito objetivo, ele é muito prático. Não tem o que se complicar, não é? Não adianta eu falar que sou de Deus e vivo no pecado. Não adianta, né, eu professar algo que eu não vivo na prática. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí ele vai continuar. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu o Espírito, né? E aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mas ele fala aqui também, um pouquinho mais na frente, de permanecer em Deus e ser aperfeiçoado em Deus e cumprir os mandamentos de Deus. Então nós precisamos observar, não é só dizer que ama a Deus, precisa cumprir os seus mandamentos, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, Filho de Deus? Então, o mundo não pode viver em mim. Eu não posso viver de acordo com aquilo que o mundo dita. Eu vivo de acordo com os mandamentos de Deus. E isso é característica de Filho de Deus. Então, uma autoanálise, né? Todos os dias nas nossas vidas. E aí ele vai falar do tríplice com testemunho de Cristo. Sabe o que é isso? De que a Trindade testifica sobre Cristo, pois há três que dão testemunho: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Que coisa linda, né? E três são os que testificam na terra: a água, o sangue, e os três são unânimes num só propósito.
E aí ele vai falar do poder da intercessão. Olha que lindo. Estas coisas vos escrevi para que saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos com ele, e que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos o pedido que temos feito. Se alguém vir ao seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e este lhe dará a vida. Então ele está falando daquilo que nós comentamos ontem, 1 João 1:9. Se pecar, confesse. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar da injustiça. Então aqui, toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então ele está falando, ontem nós falamos a respeito disso, que se eu pecar, é pecado por acidente. Pecado não deve ser algo praticado todos os dias, né? Muitas vezes na minha trajetória aqui nessa terra eu vou pecar, mas rapidamente eu devo me lembrar de que há um advogado e eu não preciso mais ficar escrava deste pecado. Há um caminho, confessar e se arrepender. E aí ele termina dizendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Sabemos que foi pago um preço na cruz do Calvário. Pai, Tu destes o Teu Filho para morrer em meu lugar e para que me desse a oportunidade de ser filha de Deus, herdeira e co-herdeira em Cristo Jesus. Obrigada por este privilégio. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amanhã falaremos de 2ª, 3ª João e Judas e entraremos em Apocalipse. Deus te abençoe.